Eu sou a doutora Patrícia, sou médica coloproctologista. Estou aqui para falar um pouquinho no nosso Maio Roxo virtual. Gostaria de agradecer a oportunidade. O mês de maio é um mês de conscientização mundial das doenças inflamatórias intestinais, que engloba retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. E isso só vem demonstrar o quanto é importante estarmos atentos a essas doenças que vêm aumentando de prevalência e incidência no Brasil, né? Cada vez mais temos feito mais diagnósticos e a importância disso para o paciente, porque quanto mais rápido o diagnóstico, mais suspeição os profissionais de saúde tiverem sobre essas doenças, mais rápido será o tratamento. E o tratamento precoce, quando a doença ainda é possível manter o controle apenas com medicamento, é essencial para a qualidade de vida. Então, o meu tema hoje com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre doença inflamatória intestinal, gestação e uso dos medicamentos. Nós sabemos que as doenças inflamatórias acometem o quê? Pacientes jovens, na idade ativa no seu trabalho e na idade reprodutiva, tanto dos homens quanto das mulheres. Talvez eu vou dar um pouco mais de ênfase nas mamães, né? Nas pacientes que desejam ser mães, só que alguns medicamentos também afetam a fertilidade nos homens. Mas a notícia é boa, hoje em dia os tratamentos estão seguros, ou seja, se você faz um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, tem seu coloproctologista, seu gastroenterologista, junto com o seu obstetra, você vai engravidar e vai ter uma gestação segura. Então, dentre os medicamentos usados no tratamento da doença inflamatória intestinal, inclui as mesalazinas, sulfasalazina, azatioprina e os biológicos. Essas classes de medicamentos, que são os aminosalicilados, tiopurina e os biológicos, são medicamentos seguros para ser usados durante a gestação. E para mulheres também que já estão em tratamento e estão tendo planejamento de engravidar, tá certo? O importante é, quem está usando medicamento, não suspender, jamais. É muito pior uma paciente descompensada tentando engravidar ou conseguir engravidar com a doença descompensada ou suspender o medicamento por conta própria durante a gestação e entrar em crise, né? Sair daquela remissão, é muito mais grave para a mulher e para o feto, porque uma mãe que está doente terá um feto doente, né? Literalmente afetado pela doença materna. Então, a mulher que quer engravidar, né? Melhor coisa, esclarecer isso com seu proctologista ou gastroenterologista, o médico que te acompanha, esclarecer isso com seu obstetra e ter um acompanhamento em conjunto, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho mais da classe dos medicamentos. Dentro dos aminosalicilatos, as mesalazinas, elas são seguras, tanto durante a gestação quanto na lactação. A sulfasalazina, ela pode causar uma infertilidade nos homens, em torno de 60%. Só que uma fertilidade o quê? Passageira. Então, os homens que querem ter filhos, suspendam a sulfasalazina, pode iniciar a mesalazina, mas suspenda a sulfasalazina por pelo menos 2 meses para voltar essa normalidade, né, na fertilidade, ou seja, nos espermatozoides, na qualidade do espermatozoide, na motilidade do espermatozoide. É segura. E também, as mães que desejam aumentar, segura também, tá certo? A azatioprina, que é uma tiopurina, que é mais comumente usada no nosso meio, ela também é uma droga segura. Deve continuar o uso durante a gestação, tá certo? A única coisa é que o médico, né, o pediatra, o obstetra, vai estar acompanhando esse recém-nascido, fazendo hemogramas, talvez alguns outros exames estejam um pouco fora da rotina dos outros recém-nascidos, para avaliar hemograma, avaliar se não tem uma mielotoxicidade, porque a droga pode causar essa toxicidade na medula. Mas é um efeito adverso raro, não é comumente visto. A combinação que é muito frequente é paciente com biológico e com uso de azatioprina. Quando a gestante está em uso dessa combinação, preconiza retirar a azatioprina. Por quê? Porque aumenta o risco de infecção, essa combinação, o risco de infecção neonatal, de partos prematuros, alteração no desenvolvimento. Então, nós tiramos a tiopurina, no caso a azatioprina, e é mantido o biológico. E dentre os biológicos nós temos o infliximab, o adalimumab, certolizumab, o ustekinumab, que é uma droga um pouco mais nova, tá certo? Alguns têm anos aí no mercado, a gente tem
mais dados, mais estudos, né, mostrando a segurança deles e outros menos, né? Estão sendo feitos estudos para isso, ao longo do tempo teremos as respostas. Mas eles devem sim ser usados, né, e mantidos durante a gestação. Talvez lá no terceiro trimestre, no final da gestação, o seu médico vai pedir para tirar, dependendo de como você tá. Só que ele pode ser usado, né, na gestação e na lactação também. Não precisa ter medo, certo? Antibióticos e corticoide. Os antibióticos que são muito usados são o ciprofloxacina e o metronidazol. São medicamentos que a gente só vai usar em extrema necessidade, tem que ter uma indicação, né, muito precisa, senão devem ser evitados. Na gestação e na lactação, evitados completamente, tá certo? E o corticoide, que também é um remédio que nos ajuda muito quando o paciente está em crise. Só vamos fazer isso, usá-lo quando o paciente está em crise, realmente precisa, se não, tentar evitar ao máximo durante a gestação. E isso serve também para todas as pacientes. Um paciente que depende do corticoide é um paciente que não está sendo bem conduzido. O corticoide ele é ótimo para tirar das crises, ele é ótimo quando o paciente abre o quadro, só que é programada a retirada dele, tá? Se começa a ter muitos dos corticoides, tem alguma coisa errada com o tratamento que está sendo feito para esse paciente. Como eu já disse, vou citar só mais uma vez, durante a lactação é possível o uso de todos os medicamentos. Às vezes a paciente só vai ter que evitar dar mamada nas próximas 4 horas depois da tomada. Então, no caso da azatioprina, no caso às vezes do corticoide, se o paciente estiver usando, evitar dar mamada nas próximas 4 horas depois da tomada. Então, aí nesse caso, faça o quê? Tira o leite, guarda e dê para o recém-nascido naquele período, dessas 4 horas que a mãe não puder, né, despender do leite no peito. Mas o recado que eu quero deixar é o quê? Doença inflamatória intestinal, apesar de ser um pouco assustadora, porque só tem tratamento, ainda não há cura. O que causa isso, né, também é uma angústia dos pacientes, a angústia dos médicos também, porque ela é uma doença multifatorial, né, tem muitas coisas envolvidas, então não tem como a gente agir naquele ponto específico, né? Então, fica para os pacientes que é possível sim ter uma vida saudável, fazer um tratamento adequado, você ter uma vida normal. Mulheres que querem ser mães, serão mães, terão seus bebês saudáveis, desde que use o medicamento, faça o tratamento e principalmente acompanhamento com seu médico. Dentre os medicamentos que eu citei, para cada caso vai ser indicado um tipo de medicamento, um tipo de tratamento, e até dentre esses números, vários biológicos que eu citei, o melhor biológico para aquela paciente. Isso é individualizado. O que a gente fala aqui nos vídeos é uma maneira geral para vocês terem uma noção, né, do que tem aí no mercado, que pode ser feito, mas só o seu médico vai saber cuidar de você. Eu queria agradecer a participação, espero que vocês tenham gostado. Um beijo.